Boa noite para você que está me assistindo através do canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos no nosso podcast Giba Convida, de toda terça-feira, né? Falando sobre assuntos familiares. Então eu peço para você que está me assistindo nesse momento aí, ó, pega o link, já vai mandando no WhatsApp para as famílias, para os amigos, parentes, enfim. Vai colocando aí esse link para bombar no WhatsApp e também para a galera de casa aí assistir, que hoje a gente tem uma entrevista muito bacana, muito legal. Fazia um tempo já que eu queria trazer aqui a Simone Verkelin Brustolin, acertei? Acertou. Olha que beleza, tá vendo? Giba também é cultura para falar esses nomes aqui, ó. Lá da Clínica Singular. A Simone, ela tem uma clínica, né, onde ela recebe diversas crianças lá, e hoje ela vai falar sobre a infância, né? Você já teve infância? Claro que você teve. Você já brincou, você já se divertiu, já brigou, já se desiludiu. Então, tudo isso, hoje a gente vai falar aqui como a infância traz para nós, né? Remete à nossa infância lá de trás com a infância de agora. E tem muitas crianças que, os pais, na verdade, que procuram você, Simone, e dentro dessas procuras, muito fala sobre criança, sobre a infância da criança, né, Simone? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Giba. Boa noite para o pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E é isso mesmo, né? Todos nós que somos pais, eu também sou, né, mãe, a gente sabe que os nossos maiores amores, as nossas maiores preocupações, né, são os nossos filhos. E quando a gente acredita que alguma coisa não está legal, então a gente fica preocupado realmente e às vezes é o caso de pedir ajuda. Né? Então, muitos papais e mamães me procuram, sim, preocupados, né, com algumas questões. E por vezes, né, são assim, pouca coisa. Né? De repente, a criança está passando por um momento ali de turbulência, mas com uma orientação, com um ajustezinho, aquilo já passa e segue. Mas hoje é bem mais complicado, né? Você educar um filho, uma filha em casa. A gente fala de infância assim, Simone, mas é muito complicado. Hoje, antigamente, acho que era mais fácil, né? Olha, Giba, eu não sei, né? Eu acredito que cada fase teve as suas complicações, né? Mas também teve os seus benefícios. Eu sei que a infância antigamente, talvez, ela não tinha os recursos tecnológicos, né? Que a infância de hoje tem. Né? Mas também a gente tinha lá outras situações, né? Antigamente, veja, o bullying, né? Quanta gente sofreu de bullying, quanta gente sofre até hoje, né? Eu sei que muitos falam, bullying é mimimi e tal. Poxa, mas não é. Eu trabalho com psicologia, então eu consigo perceber nos pais dessas crianças que eu atendo a quantia do sofrimento que hoje ainda existe, né? Esses dias uma mãe falou assim para mim, olha... sabe, quando eu tinha 8 anos, a minha professora disse que eu era um barquinho furado. E eu fiquei com aquilo e eu nunca consegui fazer muita coisa da vida, porque um barquinho furado não faz muita coisa. Uma mãe de 40 anos lembra de algo que uma professora disse quando ela tinha 8. Né? Mas você falou de mimimi, Simone, assim, ó, voltando um pouco à infância nossa lá. Existe isso, claro. Essa mãe aí, ela guardou isso pra ela, né? Até hoje, com 40 anos, ela falando que a professora tinha falado isso pra ela. Mas eu lembro assim que na minha época, por exemplo, eu sempre fui de estatura mediana, né? Nem alto, mas também não baixinho, mas também não alto. E viu, me chamavam de baixinho, de pé de moleque, de anãozinho. Não é de sei lá, de criança para criança, ou própria da educação de cada pai e mãe ali? Sim, perfeita a tua pergunta, porque veja só, cada um tem uma estrutura, né? Uma estrutura biológica. O que eu quero dizer? Eu, Simone, tenho um cérebro que funciona de determinada maneira, eu tenho um histórico familiar, talvez de pais que acreditaram em mim ou não, falavam que eu era capaz ou não, do jeito que eu era, eu me sentia amada, apoiada, participante daquela família. E talvez outra pessoa não teve essa estrutura. Né? Então, se de repente uma pessoa que não tem esse biológico, essa estrutura biológica positiva e recebe ali um rótulo, né, um xingamento, como ela vai lidar com essa situação vai ser muito diferente de uma outra pessoa, entende? Então, por isso que a gente fala, puxa, não é legal falar coisa ruim para ninguém. Pode Sim. ser que uma pessoa
lide de uma maneira, ok, tô nem aí, amanhã, outro dia, passou. Mas pode ser que para outra pessoa, ela vai lembrar daquilo lá aos 40 e foi dito aos 8. Entende? Entendi. Quando a gente conversou e a gente acertou de você vir para cá, é claro que eu andei dando uma pesquisada, né? A gente tem que pesquisar. E eu aprendi muito isso hoje no podcast, porque você tem que, acaba que aprendendo um pouco do assunto, do tema, né, que você vai falar aqui. E eu fiz uma pergunta aqui para falar para você. Por que a infância é um período tão importante para o desenvolvimento de um indivíduo, Simone? Tá. Essa pergunta é super interessante para a gente pensar juntos, né? Quando a gente é criança, a gente está passando pelas primeiras experiências da nossa vida, né? É a primeira vez que a gente vai fazer e vai sentir muito do mundo, né? Os nossos primeiros medos, as nossas primeiras sensações de ansiedade, de raiva, como que a gente vai aprender a lidar com aquela raiva, né? Como que as pessoas ao redor estão nos ensinando? É como se a gente estivesse ganhando as nossas lentes. Cada criança ganha a sua, né? E como que é feita a entrega dessa lente? Diariamente, pelo modelo dos pais, né? Como essa criança vai lidar com ela, com as suas emoções e com as outras pessoas, depende das lentes que estão sendo colocadas nela, né? Resumindo em outras palavras, a educação que os pais dão para os filhos. Exato, mas é muito mais do que só a educação. É como as pessoas ao meu redor vivem. O convívio. Como que elas se relacionam com o mundo, até o meu andar, o jeito que eu falo, o jeito que eu me posiciono, tudo isso foi aprendido. Não é ao acaso, né? Eu vou fazendo e eu vou vendo que desse jeito funciona melhor. Eu falo nesse tom porque funciona melhor. Eu ando dessa maneira porque eu entendo, para mim, enquanto indivíduo, enquanto organismo, que é a melhor maneira de andar. Você já reparou pessoas andando na rua? Você já não viu que cada um tem um jeitão diferente de andar? Isso também foi aprendido. Essa pessoa não nasceu assim, ela aprendeu, né? Tem pessoa que anda com o peito estufado, assim, tal, porque essa pessoa entendeu que desse jeito ela se impõe, que desse jeito funciona, né? Outra pessoa, você já vê que anda assustada, com medo, né? Então, olha que interessante a gente pensar nisso. É legal você falar isso, porque assim, teve um tempo, há muito tempo atrás, na verdade, quando eu trabalhava com música, né? Trabalho até hoje, mas assim, com dupla sertaneja e tal. Eu sempre tive esse meu jeito de sair na rua para andar, Simone, e eu andar meio que cabeça baixa. E tinha muita gente que achava que eu era metido. Até conversar comigo, até me conhecer. E aí você acabava brincando, você acabava fazendo uma piada ali e tal. Mas algumas pessoas às vezes falam, pô, o cara passa do meu lado, nem eu não sou de, por exemplo, assim, Simone, andar na rua, andar com a cabeça erguida para cima, assim, olhando tudo. Eu ando, tipo assim, no meu caminho ali, né? E muitas vezes passa desapercebido. Se uma pessoa não falar comigo, se eu tô na rua, não buzinar, se eu passar do lado e falar, e aí, Giba? Às vezes eu não vejo, Simone. Isso não é questão que eu sou metido, que eu não dei bola, que eu não dei moral, né? Mas eu, às vezes, era taxado disso. E notando, assim, agora pelo que você falou, o meu pai também é do mesmo jeito. Olha aí, tá vendo? Que interessante isso. Tá vendo? Que interessante. Provavelmente, como que você aprendeu a andar? Observando o teu pai, né? Que interessante. Olha como meu isso. pai anda. Né? Quem são os modelos de referência que eu tenho? Meu pai, minha mãe, depois meus professores, né? As pessoas que convivem comigo. Então, eu não sei. E essa lente que você falou. Essa lente que a criança ela pode ver o lado, vamos dizer assim, um lado colorido, um lado preto e branco, um lado assustador, um lado... Perfeito. Né? Assim, pensa que você é um pai que lida com a tua raiva de uma maneira violenta, né? Agressiva. Então, o teu filho, ele vai crescer vendo você buzinar no trânsito, brigar, sair do carro, falar, porque eu vou te bater, eu vou te matar, né? Então, assim, o teu filho, naquele momento, está tendo um modelo. Mas isso também, olha, o comportamento humano, ele é muito interessante, Giba, porque não quer dizer que ele vai fazer igualzinho. Pode ser que ele olhe para aquele momento e, a depender do que ele sinta, ele resolva fazer o oposto. Você entende? Então, assim, por isso que o comportamento humano, é claro que ele tem uma certa previsibilidade, né?
Mas você também não pode ter certezas quando se trata de desenvolvimento humano. Porque pode ser que ele faça igual ao pai ou pode ser que ele faça diferente do pai. E é por isso, pensando nessa resposta que você deu, que existem doenças e transtornos mentais que iniciam na infância, Simone? Não só por isso, né? Como assim, a gente tem por isso também, a gente tem uma estrutura biológica, né? Eu tenho um organismo que funciona de determinada maneira, que tem um cérebro e você tem o teu. E por vezes, o modo de funcionar, né, por si só, é como se fosse já uma terra fértil. Vamos pensar assim, né? Uma terra fértil para nascer ali uma doença, um transtorno mental. Então, eu já venho assim com esse solo fértil. E a depender do que acontece aqui fora, pode ser que seja o adubinho, né? Para aquela sementinha crescer. Então, tem sim algumas doenças que já dão os primeiros sinais na infância, né? E a gente tem que ficar atento para realmente observar, né? Se o comportamento da criança está apresentando alguma coisa que é muito diferente. Puxa, essa criança nessa idade está fazendo isso, não é legal, não é o esperado, mas a gente tem transtornos mentais, né, que se iniciam na infância. O próprio autismo, né, os sinais são ali na infância. Transtorno o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Bem aí que eu queria chegar. Eu vi um vídeo teu no Instagram, você falando que de repente a criança tem alguns tiques nervosos. Pode ser que seja toque isso. Você postou um vídeo falando sobre isso, né? Sim. Então é relacionado a esses transtornos. Exatamente. Né? Hoje a gente sabe assim que na infância acontece uma coisa muito maluca no nosso cérebro, né? A gente chama na neurociência de poda neuronal, né? É um momento assim que você vai ter realmente uma poda de neurônios, né? É um momento que o cérebro vai atuar ali de uma maneira diferente e pode já aparecer alguns sinais, né? E o TOC, ele é um transtorno muito comprometedor, muito ruim, né? Que é uma coisa crônica, é para a vida toda. E os sinais são na infância, né? Então, é a criança realmente que faz muito tique, né? O tique, o que é? Uma maneira de lidar com a ansiedade. Né? Eu fico tentando fazer alguma coisa porque eu estou ansiosa, né? Imagina eu aqui agora, eu estou um pouco ansiosa mesmo. Mas imagina eu, né? O tempo todo assim, né? Arrumando o cabelo, ou assim, piscando, para tentar me dar um conforto. Sabe? É como se tem gente que fica esfregando a mão, né? Assim, tá ansioso, mas o toque, ele vai além. Ele vai assim, ó, eu tenho que fazer, né? Se não tratado depois, eu tenho que fazer algum comportamento, eu tenho que mexer em alguma coisa para evitar uma ideia ruim. Eu posso pensar, as crianças geralmente elas têm ideias relacionadas à perda dos pais. É muito triste, né? Ela acha que o pai pode morrer, a mãe pode morrer. Qual que é o maior medo de uma criança? Que os pais faltem, né? Então, eles começam a ter comportamentos, ações, fazer coisas para evitar que coisas ruins aconteçam. Olha que triste. Meu Deus. Então, a criança fala, eu tenho que bater essa xícara na mesa 3 vezes, porque senão meu pai pode morrer amanhã. Esse pensamento vem na cabeça da criança. Então, ela vai bater a xícara 3 vezes, né? Às vezes, você já viu pessoas que bate com uma mão, bate com a outra, né? Tem que conferir. Eu vi assim, mas era aquele sentido de tipo, não posso passar debaixo da escada. Não. Viu, não sei o quê, não bate na madeira porque não pode. Não, assim, ó, pra gente saber se é um transtorno, Giba, olha que legal, que interessante. Tem que ter prejuízo e sofrimento, né? Quanto tempo do meu dia eu fico nessa, né? Eu tenho que fazer isso porque senão meu pai vai morrer. Eu tenho que fazer aquilo, senão a minha mãe vai... eu tenho que fazer isso porque senão amanhã vai acontecer uma coisa, vai entrar um bandido na minha casa, vai isso, vai aquilo. Então, a criança, ela fica o tempo todo. Você já pensou? Uma criança, assim, grande parte do seu dia, toda essa energia desprendida, né? Para ela realizar esses movimentos, para que nada de ruim aconteça. Olha o tamanho da ansiedade. Então, assim, tem prejuízo, tem sofrimento, é transtorno. Né? Então, a gente precisa de ajuda. Até os pais, eles têm muitas dúvidas. Eles falam, puxa, mas quando que eu procuro um profissional? Né? Olha, eu já percebi que faz tempo que o comportamento do meu filho não está legal. Que ele está, sim, se prejudicando na escola, ele está brigando demais, as notas caíram, ele está dormindo mal, a alimentação mudou, né? O comportamento mudou. Então, eu preciso de ajuda. Né? Preciso fazer alguma coisa para essa criança. Esse é o toque, mas de repente uma criança ter
por 2 dias, 3 dias ali, um tique ali, e aquilo ali acabar, é uma coisa que da cabeça dele mesmo ali, mas é uma coisa rápida, vamos dizer assim. Sim. Eu falo pra você porque quando eu era criança, por exemplo, eu tinha a mania de fazer assim, ó, mexer o nariz, né? Não tava nervoso, não tava ansioso, mas às vezes eu tava sem fazer nada, eu ficava ali. Pequena mania. Aí um dia meu pai falou assim, viu, você começa a fazer isso daí, seu nariz vai crescer, vai ficar desse tamanho. Nunca mais eu fiz. Nunca mais eu fiz. Olha, gente, quero falar aqui pra vocês, ó, que eu estou no estúdio 882, né? Mandar um grande abraço pro Ari, pra Carol, pra Fábio, pra pessoal que sempre tá junto com a gente, que o Jairinho Delgado tem um estúdio também aqui no prédio, e acompanhando, né, o nosso podcast Giba Convida, hoje com a Simone aqui falando sobre infância. Também quero falar aqui lá da Castanho Contabilidade, da Jaqueline, né? Ela inclusive esteve aqui com a gente. A melhor hora para você trocar de contador é agora. Então venha você para Castanho Contabilidade e fale com a Jaqueline, né? Uma moça que deu uma entrevista para nós que muito bacana também. Então Castanho Contabilidade. Água Royal Fit, que está com a gente desde o começo aqui também. Existe água minerais, mas só a água Royal Fit é natural. Você sente a diferença na hora que você bebe a água, Simone. É impressionante. É diferente. Existe a água, né? Mas a natural mesmo assim é Royal Fit. E também o Chopp Companhia, lá do melhor chopp de Palmeira e região, para o seu evento ficar ainda mais gostoso. O endereço certo é Chopp Companhia. Chopp, bebidas em gerais para o seu evento, seu casamento, aniversário, ter resultado lá, o Maurício lá de Palmeira. PO, puro de origem, boné e camiseta, semana que a gente está sorteando, viu? Sorteando um boné da PO. Olha que lindo que é esse boné aqui, ó. Você usa boné, Simone? Uso. Então eu vou conseguir um para você Opa. da PO. Também aqui, ó, a Ótica Visão Ideal, que está sorteando também um óculos. Muitos me perguntam se tem óculos aqui. Tem, viu, gente? Tá aqui, ó. É de verdade, ó. Tá? Esse é meu, mas aí a gente sorteia no final do mês e você passa lá na Ótica Visão Ideal para poder pegar o teu óculos lá. E também o ateliê Belo Ponto, que faz essas canecas aqui do Giba. Você também, se quiser fazer para tua clínica lá, Simone, eu passo contato para você também, junto com a gente aqui. Legal. Simone, é possível uma criança ter depressão? E como a gente sabe disso, Simone? Ó como é que eu estudei, hein? Verdade. Essa pergunta é bem interessante mesmo. Veja, a gente precisa saber o que é depressão e o que é tristeza, né? Tristeza é um sentimento que é normal. A criança, vez ou outra, vai ficar triste, principalmente porque se ela não ganhou alguma coisa que ela gostaria, se algo não deu certo, então a criança vai ficar triste. Ficou ali triste na hora, um dia triste, 2 dias tristes, né? Ok. Agora, comprando ou não comprando o presente ali de repente. Isso. Ainda, né? Não vamos nem entrar no mérito de compro ou não compro. Depois a gente pode até falar disso. Mas assim, então, a depressão, ela é muito diferente da tristeza, né? A depressão, ela acompanha a criança por vários dias, né? Para ser depressão, tem que ter pelo menos 6 meses, né? Puxa, faz 6 meses que mudou. Mas não só, minha criança não está mais feliz. Não, essa criança está com o sono alterado, essa criança está com a alimentação. E quando a gente fala alimentação alterada, pode ser assim, ou passou a comer mais, ou passou a comer menos, ou passou a dormir mais, ou passou a dormir menos, né? Ela está irritada, super irritada, ela está super, assim, hiperativa, né? A gente se imagina depressão, se pensa a criança quietinha lá, sem fazer nada. Não. Na criança, não. A criança fica irritada, ela fica agitada, né? Aquela criança que ela pode ficar agressiva, uma criança que não era agressiva, de repente ela passa a ser agressiva. Então, são comportamentos que exigem atenção e cuidado, né? Puxa, mudou o comportamento dessa criança, tá? Aí eu preciso da intervenção de um profissional, né? Por vezes, o próprio psicólogo vai trabalhar e já vai ter um resultado ok, né? E a depender do quadro, é claro, daí precisa até de ajuda medicamentosa, né? A depender da criança. Mas é importante, Giba, a gente saber que depressão, né, é uma coisa séria, então essa criança tem que estar no mínimo 6 meses ali, eu estou percebendo que não sai disso, que mudou o comportamento e está naquela, né? Não dá para confundir com tristeza. Tá? Vez ou outra eles vão ficar tristes, vão chorar, vão, né, falar que querem muito algo e a gente vai fazer o quê?
vai acolher essa criança, né? Vai falar, olha, eu sinto muito, isso aí que você está sentindo é tristeza. Eu entendi que isso aqui era importante para você, que você queria muito ter, eu consegui entender você, mas agora não dá. Então, o papel dos pais, enquanto educadores, é acolher o sentimento e falar, hora dá, hora não dá. Quando der, ok. Beleza. E quando não der, ok. Tem uma frase que diz assim, eu acho que é bem legal a gente pensar nisso. O prazer de um filho não pode causar o sofrimento de um pai. Muito legal Né? isso. Porque eu não posso, assim, fazer algo para o meu filho que vai me causar um sofrimento, um prejuízo muito grande. Aí, tá Porque errado. tem esse problema também, que a gente fala que às vezes você faz tudo pro teu filho, né? E ao invés de você estar ajudando ele, ao invés de você estar fazendo uma coisa, você vai, momentaneamente, você vai estar deixando ele feliz. Mas a partir do momento que você não consiga fazer aquilo mais que ele pede, Isso. aí ele vai brigar com você, ele vai achar que você tem a obrigação de fazer, porque você acabou educando ele dessa maneira, dessa forma. É mais ou menos por aí. Exato. Então, olha que legal esse acolhimento. Eu sempre falo para os pais, né? Eu falo, olha, se vocês, pais, souberem fazer isso, né? Vocês vão ter, assim, uma arma muito valiosa nas mãos, que é o quê? Eu acolho a emoção dessa criança, mas não eu direciono ela, né? Eu falo assim, ó, você queria isso, meu filho? Eu entendi. A gente tem vontade de ter muitas coisas. Eu consigo entender você. Eu sei que você ia ficar feliz, que isso era importante para você, mas agora não dá, né? E agora não dá mesmo, se não der. E aí eu tenho que ter um suporte. Eu, adulto, pai responsável, mãe responsável, tenho que ter o suporte para sustentar. Né? Falar assim, olha, essa criança pode chorar, ela pode bater a cabeça no chão, ela pode ameaçar, não gosto mais de você, sou chata, odeio você. Acontece bastante isso no mercado. Muito, né? No mercado eu vejo muito. E aí eu sustento, eu falo, olha, eu entendi, você tá nervoso, né? Vou saindo de perto, vou mudando o foco, depois a gente conversa. Se for no mercado, depois em casa eu converso, né? Falo, olha, não gostei daquilo que você fez, não foi legal, né? Não quero mais que você faça assim. O que você pode fazer quando você ficar com raiva, né? Eu sei que você ficou com raiva porque você queria, ficou triste, mas... Mas aí é aquela velha história, Simone, que a gente vai entrar agora assim, por exemplo. É, hoje é mais complicada essa situação, porque lá atrás, eu, por exemplo, se eu fizesse isso daí para minha mãe, apanhava ali onde estava mesmo. Né? É a realidade. Não é que a minha mãe ou a mãe de fulano e ciclano. Antigamente, a maioria das vezes era assim. Você ia na casa de uma pessoa, por exemplo, com o teu filho, com a tua filha ali, né? Um jantar, um churrasco, um almoço. E se o filho ali derrubasse um copo no chão, quisesse tomasse um refrigerante, um suco, e quisesse mais, e a mãe ou o pai falasse, não, agora não. Mas, viu, você não chorava, você não fazia nada. Porque quando você fazia esse tipo de coisa, resolvia ali, ou na hora ali, e daí tinha aquela velha frase, espera chegar lá em casa. Você já sabia que você ia apanhar lá. É certo, é errado, isso ficou lá atrás. Não estou dizendo que é certo ou errado. Hoje não é dessa forma, né? Hoje não tem como ser dessa forma, né, Simone? Olha, não deve ser dessa forma, né? Não deve. Porque hoje a gente tem informações que no passado nós não tínhamos, né? Por exemplo, a gente não sabia que uma criança que é agredida, uma criança que é ameaçada, né? A gente sabe hoje que os danos causados para o cérebro de uma criança que sofre violência, que sofre agressão, que sofre ameaça verbal, né? Tem pesquisas que mostram que a ameaça verbal, que agressão verbal tem tanto impacto quanto a agressão física, né? Então, a gente sabe que isso é danoso. Então, aí nós temos uma escolha. Será que a gente vai escolher continuar fazendo coisas danosas para os nossos filhos, para as nossas crianças? E a gente tem, sim, outras maneiras de fazer. Só que assim, sabe, Giba, uma coisa que eu sempre digo para os pais, olha, quando a gente quer se preparar para fazer, seja lá o que for, o que a gente vai fazer? A gente vai ler sobre o assunto, a gente vai estudar, vai pesquisar, né? Como você falou, hoje eu dei uma olhada, pesquisei. Então, para tudo, você vai atrás de informação. Quando a gente quer ter um filho, a gente simplesmente tem o filho. E a gente acha que, nossa, nasceu um filho, vai nascer uma mãe ali prontinha e um pai preparado. Não é assim. O que você sabe sobre o desenvolvimento dessa criança?
Você deu uma olhada, você leu um livro para ser pai, para ser mãe, você estudou, você pesquisou. A gente não faz, né? E eu me coloco nesse lugar, eu não estou aqui para condenar ninguém, porque eu também não li. Do meu primeiro filho veio, simplesmente. E quantas bobagens eu fiz que hoje eu não faria. Você entende? Então, assim, a gente fica nessa, filho não vem com manual, não sei o quê. Não é bem assim. Vem sim, vem sim. Mas a gente precisa ir atrás, se informar, né? Então, hoje a gente sabe que dá para fazer diferente, que a gente deve fazer diferente. Violência não é o caminho, né? Ó, como eu tava dando uma olhada, até ia perguntar para você agora aqui, ó, se os pais observando o comportamento dos filhos, por exemplo, o que fazer para melhorar eles e como proteger eles disso aí, Simone? Tá, se diz proteger no sentido assim, de proteger a criança desses comportamentos ruins, Isso. desse tipo de situação. Existe uma proteção contra isso, né? Tem que ter, né? Como proteger ela dessas situações aí? Dessas situações, você diz que a própria criança entra em conflitos e Isso. responde o pai, responde a Isso. mãe, e daí a mãe vai, mas então você vai apanhar. Porque assim, deixa eu ver se eu me explico melhor. Aquilo que eu falei, antigamente o pai olhava para você ali, ou a Tá. mãe olhava, você já se... Peraí, deixa eu ficar na Entendi, minha, deixa eu ficar entendi. na minha aqui, né? Então, é isso que eu queria saber, assim. Certo, ótimo. Ótima pergunta. Então, olha só, é uma queixa muito comum, assim, né? Mas porque daí quando a gente sai, ele faz coisas que me envergonham, né? Que eu não gostaria que fizesse. A gente precisa aprender a conversar com a criança e fazer um combinado, contando para ela o que é que a gente espera que ela faça naquele lugar. Filho, nós vamos na igreja. Você sabe que na igreja a gente precisa fazer silêncio, né? Porque na igreja é um lugar que a gente vai ouvir só o que o padre, o pastor, né? Seja lá quem for, vai dizer. Então, a gente precisa fazer silêncio. O combinado, a regra da igreja é silêncio. Você entendeu, filho? Qual que é a regra da igreja? Silêncio. Porque se a gente for na igreja e ficar gritando, falando alto, a gente vai precisar sair. Não vamos mais poder ficar lá. E é importante para a mãe e para o pai ficar na igreja. Tem coisa que é importante para você, né? Então, hoje, para a mãe e para o pai, porque se falar para a criança que é importante para ela, ela vai falar que não é, porque a criança não entende, ela acha chato mesmo ir na igreja. Então, eu tenho que contar para ela que é um momento importante para mim, que a regra daquele lugar, qual é? Essa. Entendeu a regra? Beleza, né? Se a criança tiver um nível de cognição razoável, ela vai fazer o possível para cumprir a regra. Da mesma forma, Giba, que eu tenho que contar para ela qual é a regra do restaurante, qual é a regra da casa da avó, qual é a regra da casa da tia. Por quê? Porque senão quando essa criança fizer coisas que eu não gostaria que ela fizesse, eu acho que a criança adivinha, que a criança já deveria saber que não era para fazer aquilo, mas eu nunca falei para ela. Eu nunca falei. Daí lá na casa do outro eu vou cobrar. Você entende? As crianças todos os dias no consultório eles me dizem: mas eu não sabia que isso ia deixar minha mãe triste. Na cabeça da mãe aquilo já estava claro, mas na cabeça da criança não. Talvez porque de repente também ela não explicou de repente direito o que seriam essas regras para ir em determinado lugar. Isso, né? Às vezes a mãe fala, porque ele chega na casa da avó e daí ele já vai lá abrir a geladeira e tal. Mas aí também tem culpa da avó aí nessa história, né? Que é duro, porque assim, ó, por exemplo, você vai... Vamos falar sobre esse assunto. Vamos na casa da avó e do vô hoje. Sim. Sempre é assim, pode subir no sofá de tênis, pode abrir a geladeira, pode pegar chocolate... Porque às vezes os avós ali já deixaram. Tudo, né? Pode tudo. Aí como é que você vai falar pro teu filho assim ou pra tua filha, olha, a gente vai lá hoje, não pode subir em cima do sofá de tênis, não pode pegar um chocolate antes da hora. Não, essa bagunça que faz na cabeça das crianças. Você não vai falar isso. Ó. Eu tenho a saída. Então, assim, ó, quando é vó, eu sempre falo o seguinte para as mães. Eu falo, olha, na casa da sua mãe, né, ou na casa da sua sogra, a regra é dela, tá? Sabe tem um ditado que fala assim, tatu na toca é rei? Uhum. Então, assim, se é a minha casa, é minha regra. Se é a tua casa, é tua regra. Então, se é a casa da vovó, que é um lugar seguro, que eu conheço e que eu sei que lá a vovó deixa tudo, então eu vou combinar o que com a criança? Eu vou falar, olha, você sabe que na casa da sua avó é permitido, né? Você comer chocolate antes do almoço, que ela deixa. Você sabe que a mãe não gosta. Você sabe que aqui, nessa casa, não é a regra.
Aqui em casa a gente não faz isso. Mas lá na casa da sua vovó, eu não vou ficar brigando com ela, mas né, a mãe não acha certo. Mas só de vez em quando você estiver lá, ok. Né? Eu acho que assim você evita até de ser desagradável com os parentes. Tá? Com a sua mãe, com a sua sogra, né? Porque senão você vai entrar naquele embate. Ah, mas não dá chocolate para ele antes do almoço, que eu já falei que não. Daí a avó fica triste porque quer agradar o neto. Então é melhor combinar. Olha, não fica claro assim? Tua casa, tua regra. Minha casa, minha regra. Sabe por quê, Giba? Porque o pai vai falar assim, ah, eu educo, mas a avó deseduca. E aí eu falo, tá, mas e quantas vezes ele vai na casa da avó? Ah, no domingo. Então não vale. Porque se ele fica a maior parte do tempo com o pai e com a mãe... A educação tem que ser deles. Exatamente. A não ser que essa criança seja educada pela avó. Aí não. Aí eu tenho que combinar com essa avó que a regra é outra. Mas aí, Simone, eu entendi perfeitamente. E você está coberta de razão, claro. Mas assim, cria-se ainda na cabeça de uma criança com determinadas proporções ali do entendimento que, viu, ela vai pegar um chocolate lá na casa, na tua casa, na casa da criança ali, e você vai falar, não, lembra da nossa regra? Daí ela vai falar, por isso que eu gosto de ir na casa da minha avó, por isso que eu quero morar com a minha avó. Eu já ouvi isso daí, né? Sim. Então, igual a gente estava falando, dependendo dessa estrutura que a criança tem ali, vai gerar um conflito entre pais e filhos ali, não é isso? Olha, é isso. É complicado, Simone. Não, é complicado sim, mas é assim, ó. Quando eu vou falar com essa criança, eu vejo muitos pais falando assim, né? A criança fala, mas por que não pode? Não pode porque não pode. Não pode, ponto. Não pode porque eu não quero. Né? Então, na cabeça da criança, meu Deus, minha mãe não quer que eu coma chocolate, é tão gostoso. Eu acho uma delícia e ela está dizendo que não pode porque ela não quer. Você entende? Isso dá raiva. Dá raiva na criança, ela fica com raiva da mãe, fica com raiva do pai. Então, quando eu explico para essa criança, né? E não é fácil, por isso que eu falo que pai e mãe precisam estudar. Porque assim, ó, eu falo, filho, eu sei que comer chocolate é gostoso, né? Eu também gosto, eu entendo perfeitamente você. Eu sei que você tem vontade de comer chocolate o dia inteiro, até a mãe também, todo mundo tem vontade de comer só chocolate. Ninguém tem vontade de comer brócolis, chuchu, nada disso, né? Só que assim, filho, o nosso corpo, ele tem soldadinhos, sabe? Soldadinhos que trabalham dentro do nosso corpo. E cada soldadinho, ele tem uma cor diferente, né? E para o nosso corpo crescer, para as coisas acontecerem, para tudo aquilo que precisa acontecer, então eu tenho que comer um pouquinho de cada coisa. E a mãe e o pai são garantidores da tua saúde, da tua segurança. Você entende, filho? Por que a gente insiste para você comer coisa diferente, de cor diferente? Né? A mãe sabe que é gostoso comer chocolate, mas não dá para comer só chocolate, senão você não vai crescer e as coisas que precisam desenvolver em você não vão desenvolver. Então a criança, ela começa a entender o porquê, a função. Não é que eu não posso comer chocolate porque a minha mãe é chata e não deixa. Eu não posso comer chocolate porque senão eu não vou ter, né, de um jeito lúdico, eu vou contar isso para a criança, mas eu não vou ter os nutrientes necessários para que aconteça o meu crescimento. Tá vendo? Você que está assistindo aí, ó, já compartilhou esse podcast? Já colocou no grupo familiar lá? Tá bacana? Vai fazendo perguntas aí para nós aí. A Simone vai falar um pouquinho agora das redes sociais dela, para que você também possa tirar dúvidas com ela, né? Porque por mais que a gente converse aqui, fale a respeito de alguns assuntos, às vezes tem alguma pergunta que você quer fazer, tem a clínica dela que ela recebe lá, pais e os filhos, para poder ter esse bate-papo também. Então, Simone, eu queria que você falasse para o pessoal de casa a tua rede social, o nome da tua clínica, telefone, enfim, para que essas pessoas que tenham algum certo de dúvida e queira procurar você para tirar essas dúvidas e achar você em Ponta Grossa hoje, né, Simone? Tá certo. Então, o meu Instagram, o meu perfil é psi.simone singular. E a minha clínica é a Clínica Singular, né? Fica lá na Vila Estrela, fica juntinho lá da quadra de esportes de areia Rio Beach Tennis. Né? Então fica a quadra embaixo e a minha clínica em cima. Um ambiente super gostoso. Super gostoso mesmo, né? Eu tive lá já. Tem muito verde. É um ambiente que você vai e tem vontade de ficar saudável. Né? Olha aqui, Simone, ó. Como é ensinar uma criança a ter amor próprio, Simone? Tá. Essa pergunta, ela exige a gente entender várias coisinhas. Olha só.
Quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando de uma pessoa que acredita que tem valor, né? Assim, eu tenho valor. E eu tenho valor mesmo quando eu erro. Né? Veja que difícil, porque tem pessoas que acham que a partir do momento que erraram ou que, né, fizeram alguma coisa que não deveriam fazer, pronto, acabou o valor. Né? Então, aí é toda uma construção. Sabe aquela criança que quando ela erra, você fala, derrubou um copo de água, a mãe fala, mas você é um desastrado também, não presta atenção, olha aí, tá dormindo. Né? Então, a criança, ela já começa a achar que ela é realmente desastrada. Né? E se ela derruba outra coisa, a mãe fala, tá vendo? É mão de alface, né? Derrama tudo, porque isso... Então, eu vou me colocando nesse lugar de que eu sou uma pessoa desastrada, né? De que eu não sou boa em fazer as coisas. Outro dia, um menininho falou assim para mim, a gente tem cozinha experimental lá na clínica, né? E eu gosto de trabalhar com as crianças na clínica. E aí ele falou para mim que ele queria ir na cozinha para fazer pipoca e não sei o quê. E beleza, né? E foi na cozinha e ficou paradinho assim. Nem se mexia na cozinha, né? Aí eu achei estranho, como era a primeira vez, deixei, ele foi na segunda vez e ficou parado. Falei, mas cara, você não vai me ajudar a fazer pipoca? Você falou que era pra eu vir na cozinha, agora você não vai me ajudar? Daí ele falou assim, mas sabe o que é? É que a minha mãe fala que eu ajudo mais se eu não fizer nada. Então você imagina, né? Assim, ele estava parado, com medo de mexer para não quebrar nada, percebe? Então assim, isso já é o começo do amor próprio, né? Mas aí que ele está perdendo, né? Então, a construção do amor próprio é na infância. Então, por isso que eu falei para você, é uma construção. Se eu digo pro meu filho que ele não é bom nisso, que ele não é capaz daquilo, que não sei o quê, que bababá, bababá, eu tô tirando dessa criança. Vai comer ali, derruba ali no sofá, tá com a boca furada. Tem muito disso, isso, né? sabe, Giba, assim, ó, pense se é um amigo teu que derrama uma coisa na mesa. O que você faz? O que você fala para um amigo teu quando ele derrama alguma coisa na mesa? No meu caso, eu falo, já tá nos goles, já, né? Não, isso não. Não, mas assim, você é gentil, não é? Você é gentil comigo. Você não vai falar a mesma coisa que você vai falar pro teu filho, pro teu amigo. Aí que tá, né? Mas deveria falar pro teu filho a mesma coisa que você fala pro teu amigo. Porque quando um amigo teu derrama alguma coisa, você fala, imagina, não foi nada, não, pode deixar que eu limpo, dá aqui um guardanapo, eu mesmo limpo. Acontece. Agora, se é o filho... se é a criança. Você não tá prestando atenção, não? Você tá com a boca furada, rapaz? Você tá dormindo, né? O que você tá fazendo? Então, você vai pondo a criança numa tensão e você vai fazendo essa criança acreditar que se ela errar, acabou o valor. Não tem valor. Percebe? Impressionante, né? Então, mas passa desapercebido às vezes, né, Simone? Sim, a gente na posição de pai acha que é melhor corrigir de uma forma dura, até bruta, para não fazer de novo. Mas aí vem aquele caso, Simone, você, de repente, a tua educação foi essa lá atrás. Também a gente tem que dar um desconto para os pais, né? Nisso aí. Sim, a gente tem que dar um desconto, só que a gente tem que pensar assim, tá, fizeram comigo. Né? É isso que eu sei. Foi o modelo que eu tive. Que é o que a gente estava falando no começo da entrevista. Exato. Porém, eu tenho certeza que nesse modelo existiram muitas coisas boas, positivas que me fizeram chegar aqui. Eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa que talvez sei respeitar o outro, né? Tudo isso é ensinamento dos pais. E veja, Giba, os pais fizeram o melhor que eles podiam. Nós não estamos aqui no papel de condenar os nossos pais. Jamais. Muito pelo contrário, porque naquele tempo, com a informação que eles tinham, diante do contexto, eles fizeram o melhor. O que se sabia na época era isso. Puxa, eu vou reprimir, eu vou corrigir para essa criança não fazer. Era isso. Hoje não. Hoje nós temos outras informações. Né? A gente sabe que esse tipo de acusação, que esse tipo de correção traz muito mais prejuízo do que benefício. Mesmo sabendo disso, eu vou continuar fazendo? Entende? Aí eu tenho uma escolha. Eu falo para as mães, meu Deus, eu errei, fiz tudo errado. Eu falo, mãe, você não sabia. Você não sabia, né? A partir de agora que agora você sabe. Então agora você pode escolher. Como que eu vou escolher fazer algo que eu não sabia? Que eu tinha duas possibilidades? Eu não tinha escolha. Eu ia fazer aquilo que fizeram comigo a vida toda. Então, como que eu posso ter culpa? Não sou culpado. Como você falou, puxa, eu só estou seguindo o modelo. Foi assim que eu fui ensinado. Né? Legal. O autocuidado, né? Isso. Já inicia praticamente na infância também, esse autocuidado. Isso.
exatamente, tudo inicia na infância, né? Se a gente pensar assim, mas quando, né, que a gente tem que ensinar uma criança a gostar dela? Isso que eu ia perguntar, como que você vai falar para uma criança o que é um autocuidado com ela mesma? Veja, a criança muito pequena, ela já tem capacidade de saber algumas coisas que são super importantes para ela, né? Então, uma criança bebezinha, você vai falar, ai, que bobagem, nada a ver isso aí, é bebê, não entende nada. Não, entende sim. Então, eu vou trocar a fralda do meu filho, né? Eu vou falar, olha, vamos trocar a fralda, o neném fez xixi, fez cocô, a mãe tá trocando a fralda para ficar limpinho, para ficar cheirosinho. Eu estou ensinando essa criança que isso é um cuidado, né? Depois ela vai saber fazer isso sozinha. E eu ainda estou garantindo uma prevenção contra abuso sexual. Veja que interessante pensar nisso. Por quê? Porque se um dia tocarem o meu filho de uma maneira imprópria, diferente, ele consegue reconhecer. Ele sabe que aquilo que estão fazendo com ele não é o que a mãe ou o pai fazem. Exato, não é um cuidado isso aqui. O que é isso? Né? Então, assim, tem bibliografias, né, que dizem até de você pedir licença, mesmo para o bebê. Licença, a mãe vai trocar o xixi, vai trocar o cocô. É mesmo, Simone? É verdade. Tudo isso é prevenção. Já começa lá, no bebê. Olha que interessante. Viu? Totalmente interessante, porque você não tem esse tipo. Eu não tinha esse conhecimento, por exemplo. A gente tenta, assim, por exemplo, explicar várias vezes, né? Quando tá na escola, por exemplo, se vai uma professora, se vai um professor, leva no banheiro. Quando chega lá no banheiro, se vai sozinho, de uma forma que tenha que limpar o vaso, né? Higienizar ali, lavar as mãos. Isso aí, mas a gente imagina que é depois que a criança já tem um entendimento disso. Agora, bebezinha, você olha, mamãe vai trocar a fralda, mamãe vai passar talquinho. Olha, sinceramente, eu não sabia disso, não. Então a gente tem que incentivar isso nas mães de primeira viagem, né? Sim. Óbvio, porque se não é de primeira viagem, de repente, mesmo assim, ainda não pode não saber, né? Falar com o filho. Mas o meu filho já está com 3 anos, já está com 4 anos. Tem que sempre falar, né, Simone? Tem que sempre falar. E veja assim, olha, aproveitando esse exemplo, né, que você deu, que a gente está discutindo aqui, fica fácil de a gente entender assim. Quando eu, pai e mãe, cuido do meu filho de uma maneira carinhosa, de uma maneira com respeito, né? O que eu estou ensinando para essa criança? Como ela deve ser cuidada. Quando alguém fizer diferente, ela vai reconhecer. Opa, isso aqui não tá legal. Agora, se eu, pai e mãe, né, assim, vamos trocar, fez cocô de novo, mas que saco, hein? Seu cagão. Exatamente, né? E troca a criança de qualquer jeito, com raiva. Tô atrasada, bem agora, tinha que fazer cocô de novo, né? E joga a criança ali, e depois a criança mais velha também não tem muito cuidado com a criança e vai... Então, assim, se alguém for rude, se alguém for grosseiro, se alguém for indelicado com essa criança, não vai fazer diferença, entendeu? Meu pai e minha mãe já fazem isso, né? Então, tá tudo certo. É bem interessante isso que você está falando, viu? E sem contar que pode causar até outros danos, né, Simone? Mas total. Hoje a gente tem dados científicos importantíssimos a respeito dessa violência, dessa maus tratos, negligência na infância. Isso causa, né, um desenvolvimento cerebral doentio. Agora, Simone, uma pergunta que eu falei assim, não, essa se der tempo eu vou fazer. E serve pra gente também. A gente ama os filhos da gente, óbvio, ponto. Independente do que eles façam, Simone. Como é que fica isso assim? Essa pergunta é legal, tá? A gente tem tempo para falar dela? Claro. Então vamos lá, ó. Eu falo que a gente precisa entender os 3 As, tá? Amor, admiração e apoio. O que é isso? Amor. Eu vou falar pro meu filho assim, meu filho, eu amo você. Aconteça o que acontecer. Você pode fazer as coisas mais horrorosas da tua vida. Você pode ir preso lá no Ideobrando. Eu vou lá no dia da visita levar um bolo para você e falar, eu sinto muito, meu filho, que você tá aqui, mas eu continuo te amando, tá? Admiração vai depender, meu filho.
Vai depender do que você fizer. Se você fizer coisas ruins que prejudicam as outras pessoas ou que prejudicam você, se você não ouvir seu pai e sua mãe, se você for contra os nossos valores, as coisas que nós ensinamos para você, nós não vamos te admirar. Nós vamos continuar te amando, porque o amor é incondicional, mas a nossa admiração você não vai ter. Pode ser que a gente admire muito mais o vizinho, o teu primo do que você. Você não vai ser uma pessoa admirável. Pessoa admirável é quem é capaz de fazer coisas admiráveis. E se você não fizer, você não vai ter. Apoio, meu filho, é rua de mão dupla. Eu apoio e você me apoia, tá? Assim, pense que todas as vezes que você queria ir no shopping, que você ia lá no aniversário do amiguinho ou em qualquer outro lugar, você acha que nós, pai e mãe, nós queríamos levar você? Você acha que a gente ia feliz por levar você? Não, mas a gente ia porque sabia que era importante para você. Então, quando a gente precisar do apoio, do seu apoio, a gente também vai querer contar e vai precisar contar com o seu apoio. Porque apoio é assim, ó, vai e vem, vai e vem. Porque se você não apoiar a gente também não vai mais ficar com vontade de apoiar você. Eu peguei uma fase agora, semana retrasada, aí que teve 4, segunda, terça, quarta, quinta aniversário dos amiguinhos. Haja dinheiro para comprar presente, né, semana? Então, é isso aí também, né? Aí outro dia uma mãe falou pra mim assim, sabe? Falou assim, mas Simone, se eu falar isso pro meu filho, ele vai falar, mas então você tá me jogando na cara que você, né, faz coisas por mim, porque não sei o quê. Eu falei pra ela assim, falei, não, você não vai falar isso. Você vai falar, não tô jogando na tua cara, eu tô esfregando na tua cara. Nossa. Eu tô esfregando na tua cara a quantia que a gente te apoia e a quantia que a gente espera de você. Né? Apoio, meu filho, apoio. Por quê? Porque aí a gente tem carta na manga. Sabe quando a criança, mas eu tô com preguiça, não quero, não vou. Falar, filho, eu entendi que você tá com preguiça, eu entendi que você não queria. Mas, filho, ainda assim, agora eu vou precisar do teu apoio. Bora lá? Entendi. Apesar que as crianças, elas misturam muito o amor, né? A admiração que você falou e o apoio. Eles acham que a admiração e o apoio vêm junto com o amor que você tem. Então você tem que admirar sempre, você tem que apoiar sempre. Não. Por isso que eu vou deixar claro para a criança. E quando que eu começo a falar para a criança isso? Na barriga. Vai passando a mão na barriga e vai falando, meu filho, eu te amo, aconteça o que acontecer, mas a mãe só vai admirar se você for admirável, a mãe vai apoiar você, mas a mãe vai precisar do teu apoio. Eu vou contando para a criança sempre, para ela entender a diferença. Né? Porque senão a criança coloca tudo na mesma caixinha. Você não me ama, porque não quer comprar não sei o que pra mim. Não, meu filho, eu amo você. Né? Mas isso não tem nada a ver com amor. Então eu vou explicando pra criança. E assim, Giba, não adianta eu falar pra criança uma vez e achar que tá falado. A gente tem essa ideia, assim, sabe? Que falou uma vez pra criança, pronto, agora ela já sabe. Não preciso mais eu falar. Não. Sempre. Você vai falar sempre. Você vai falar até você perceber que ela conseguiu entender. Né? Nossa, agora ela entendeu. E ainda assim, de vez em quando, eu vou dar uma reforçada. Né? Os meus filhos, enormes já, eles vão sair, eu falo, vai de carona, né, com o vizinho. Entra no carro do vizinho, cumprimenta o vizinho, né? Oi, tudo bem, vizinho? Vai descer do carro do vizinho, tchau, vizinho, que bom, obrigado pela carona. Mãe, pelo amor de Deus, eu já sei. Eu falo, eu sei, meu filho, então continue fazendo. Você entende? É um processo, assim. Educar dá trabalho. Ponto. Dá trabalho. Eu imagino porque assim, né, a gente, não só pelo da gente, mas você vê às vezes amigos, né, próprio parentes, né? Você vai na casa de um vô, de uma avó, você vai na casa aí de amigos, às vezes eu já cheguei ao ponto de ir numa casa, por exemplo, que o meu filho falou assim, meu Deus, olha como é que ele falou com a mãe dele. Então, existe essa diferença realmente, né? É um processo que é duradouro ali até ele fazer a maioridade, ele ter a vida dele, né? E mesmo assim você sempre ali cobrando, falando sobre isso, sobre apoio, sobre amor, né? É bem bacana mesmo, Simone. E como dizer para uma criança que a gente assim, eu não gostei do que você fez. Chega aquele ponto assim que a gente já falou ali atrás, mas, por exemplo, assim, vou na casa da Simone. Aí ele tá correndo para lá e para cá, ela tá correndo para lá e para cá, e aí você, ei, para de correr. Você vai derrubar alguma coisa. Na segunda vez de novo, pimba, derruba um copo, derruba uma garrafa, derruba uma taça. Como é que você vai chegar e falar assim para a criança assim?
não gostei do que você fez. Que volta naquele tema, né? Antigamente o pai olhava só, você já se reprimia ali. Não tô dizendo o meu, tá, gente? Tô dizendo assim, no modo geral, né? Porque é complicado. Que aí vem aquela história também. Mas o filho do fulano tá correndo. O filho do dono da casa tá correndo. É isso que eu ia falar, né? Até tira um sarro, assim, dos psicólogos que falam, que tudo depende. Mas depende, né? Depende. Você já combinou com essa criança antes de ir, né? Que não era legal ficar correndo, não era legal pular no sofá da casa da pessoa, né? Então, você já vai dizer para ela, assim, o que você espera dela e o que você não espera, tá? Porque aí você já vai ter, né, assim, uma carta na manga ali para atuar com a criança. Vai chamar ela, vai falar, lembra do que a gente combinou, filho, lá em casa? A mãe vai precisar de você agora, né? Mas o fulano está correndo, né? Não, a mãe entendeu, mas lembra que a gente combinou que, né, não é legal, pode derrubar as coisas da tia, não queria que você continuasse, tá? Porque se você continuar correndo, filho, ou então você para de correr e a gente fica, né? Vocês encontram outra coisa para brincar, porque ou a gente vai embora, ou você continua correndo e a gente vai embora. E aí eu tenho que ir embora. Né? E veja que é difícil pra porque gente. às vezes você fala para assustar ali, vamos dizer assim, naquele instante ali, para colocar um medo, não e dá. aí ele continua fazendo, não. aí você não vai embora, você fica não, ali. Isso. A partir do momento que eu falei para a criança assim, eu sempre dou uma escolha, né? Eu não falo, não, agora vem aqui que a gente vai embora. Não, deixa ela escolher. Você prefere parar de correr e brincar de outra coisa e a gente fica? Ou você prefere continuar correndo e a gente vai embora agora? Pode escolher. Né? Tô deixando a criança escolher. Então, se ela falar, eu peço licença e eu tenho que ter, sabe, aquele pulso firme. Veja que é difícil, porque às vezes a gente adulto tá lá no melhor do churrasco, entendeu? Você tá no melhor do churrasco. Se você tiver no melhor do churrasco, faça de conta que você não viu. Tá? Essa é a dica. Essa é a dica. Não deixa a criança. Nossa, agora vai servir a picanha. E esse fila da mãe tá correndo para lá e para cá. Não vi. Não vi, deixa passar. Mas, gente, às vezes tem que fazer isso. Ai, que né? barato Poxa, isso. agora não dá. Eu não vou fazer de conta que não vi, já vai parar de correr por conta. Eu não vou comprar todas as batalhas. Eu não vou. Uma batalha ou outra eu vou deixar. E se eu falar que nós vamos embora, é porque nós vamos embora. Eu tenho que sustentar. Senão também, sabe, a criança... Mas aí, e aí, dependendo do pai ou da mãe, chega lá na casa, vem cá. E a chinela canta ainda, né, Simone? Assim, não vou dizer infelizmente, porque existe aquela velha história do mimimi, do raiz e não sei o quê. Mas assim, eu entendo perfeitamente. Mas voltando na brincadeira, você vai levar uma chinelada porque eu perdi aquela picanha lá por causa de você. Não, mas aí o pai tá errado, veja. Aí o pai tá muito errado, né? E veja, assim, a gente tem essa ideia de que a criança precisa ser punida, ser castigada. Na verdade, a gente não sabe entender que essa criança já foi punida e castigada. A partir do momento que eu digo para uma criança que está brincando, correndo e se divertindo, eu falo, olha, você descumpriu a regra e agora nós estamos indo embora. Você quer maior castigo e punição do que esse? Você deixar de brincar, você deixar de se divertir, você deixar de aproveitar, porque você vai embora por conta que eu não consegui cumprir a regra. O castigo já é esse, gente. Chega, não precisa de castigo. E aí se não tiver, você inventa. Ó, ia ter brigadeiro, ia ter bolo de chocolate, ia ter um monte de coisa que você não comeu, porque você estava correndo e foi embora. Vai atacar as lombrigas da criança, coitada. Resumindo, Simone, qual a melhor maneira assim, da gente se relacionar com os filhos, então, hoje? Com respeito, com amor. Perfeito. Né? Não tem erro. Se a gente quer respeito, não quer? Então respeite. Né? Mas eu amo meu filho. Só eu posso xingar, só eu posso dar chinelar, porque eu amo. Mas que tipo de amor que é esse? Como é que eu falo para o meu filho que eu te amo, mas dá-lhe chinelada, dá-lhe paulada na cabeça? Amanhã ou depois, quando ele encontrar o parzinho romântico dele lá, né, a menininha, o piazinho, a menininha vai encontrar um namorado. Se for um namorado que bate nela, ela não vai ver nada de errado com isso, porque o pai dela também batia. Então tá tudo certo, podem me bater. E aí, será que o pai vai gostar de saber que a filha tá apanhando do namorado? Mas ele batia quando ela fazia coisa errada. O namorado também vai bater, ela vai achar que tá tudo certo. Então, olha o tamanho, a proporção que isso pode ter. Então, assim, respeito, combina,
né? Não tem que castigar fisicamente. Não é esse o caminho. Poxa, que barato, Simone, porque assim, esse nosso bate-papo aqui, a gente esclarece muitas coisas, né? Porque eu confesso para você que às vezes eu sempre achei que, talvez por acontecer na infância comigo, né? Eu nunca apanhei, por exemplo, mas existia aquela situação de você vai ver, Ameaça, né? você vai levar chinelada lá em casa, você vai levar uma cintada lá em casa, né? A gente tem bastante amigos e tal. Finais de semana, assim, às vezes a gente frequenta casa de amigos, ou amigos vêm na casa da gente. E você vê umas coisas assim, que aquele modo cru, você fala, não, tá certo. Que nem eu vi um amigo meu um dia, falou pro filho parar de correr. Ele falou assim, não vou parar, você não manda em mim. E o pai pegou assim e deu um tapa na cabeça dele. A gente conversa lá em casa. Pode assustar, mas eu até achei certo. Hoje, conversando com você aqui, eu já vi que não era tão certo assim, né? A não ser se perdesse a picanha mesmo, daí tinha que bater mesmo. Mas não tinha picanha. Quero agradecer mais uma vez aqui, ó, Simone. Obrigado por você ter vindo falar com a gente. Tenho certeza que a galera que está assistindo aí tá gerando dúvidas, mas também muitos esclarecimentos, né? Porque como eu estou aqui de frente com você, de frente com o Giba, né? De frente com o Gabi. Como eu estou de frente com você aqui, Simone, a gente conversando, eu também dei uma olhada, uma estudada a respeito, e a gente acaba vendo que realmente tem muita coisa lá de trás que não cabe nesse momento de hoje, né? Às vezes a gente tem aquele entendimento que o pai tinha que bater, o pai tinha que castigar, o pai tinha que tirar coisas, e hoje não é dessa forma que funciona a educação dos filhos. A infância hoje é totalmente oposta do que era na nossa época. E isso ficou nítido e claro para mim aqui. Então eu queria agradecer você. Gostaria mais uma vez que você olhasse para a tua câmera ali e passasse as tuas redes sociais, o telefone da tua clínica, horário de atendimento, Instagram, enfim. Passar tuas redes sociais aí. Agradecer mais uma vez a Castanho Contabilidade que está junto com a gente, a Água Royal Fit, também o Shopcia, Estúdio 882, PO Puro de Imagem, Ótica Visão Ideal, também aqui o Ateliê Belo Ponto, sempre apoiando o nosso trabalho, apoiando o podcast. Esse podcast que é voltado para você e a sua família, para que a gente possa debater assuntos e ter esse entendimento, né, da melhor forma possível. E as dúvidas que vem a ter aí, a Simone vai passar agora aí as redes sociais, o telefone da clínica dela, para que você possa procurar a Simone e tirar todas essas dúvidas aí. Legal, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, bem, bem legal. Você é um ótimo entrevistador. Poxa, obrigado, né? Simone. A gente Obrigado fica super mesmo. à vontade, é muito Obrigado. gostoso. Então, o meu perfil no Instagram é psi.simone singular. A minha clínica é singular, lá na Vila Estrela. O telefone eu não lembro de cabeça. Mas a gente vai colocar aqui Tá depois. certo, né? E obrigada. E talvez, assim, vamos olhar para a infância de um jeito diferente, né? A gente não precisa sofrer tanto para aprender. Dá para aprender sem sofrer. Só que tem que lembrar uma coisa, para fazer fio tem que estudar, não é só vamos fazer o fio lá, não, tem que fazer o fio e ficar ali, ó, né? Porque hoje em dia é complicado realmente, né? Você criar os teus filhos. Então você que me acompanhou até agora juntamente com a Simone aqui, quero agradecer, quero pedir que Deus abençoe você e a sua família. Não deu para assistir tudo, não tem problema não. Daqui a pouco você faz a tua janta aí, coloca lá para assistir, compartilha o link aí para quem você acha que deve compartilhar, amigos, parentes, vizinhos, debata, né, com o teu pai, mostre para o teu filho, é legal o teu filho assistir também, para que ele tenha também um certo entendimento, né? Óbvio que você vai de alguma forma mostrar o melhor caminho, mas com uma mestra dessa aqui, né? De falando tudo que ela falou sobre a infância, sobre o cuidado com a criança, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Caso contrário, a dúvida, você procura a Simone pelas redes sociais e também pela clínica dela lá, Singular. Simone, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Boa noite a você, obrigado aos parceiros aqui, que sempre estão junto com a gente, e na terça-feira que vem a gente volta falando sobre saúde, sobre estética feminina, que é muito bacana também, viu? Você que está sedentário aí, sedentária, vai ser muito bacana a nossa conversa na terça-feira que vem, juntamente aqui com o podcast Giba Convida.
Obrigado.